Queridos irmãos, boa tarde. Desejamos a paz do Cristo a todos que nos acompanham presentemente aqui na instituição, o Núcleo Espírita Mel Gomes Braga, e os demais que nos acompanham através da internet, do Instagram, canal da nossa instituição. A felicidade de retornarmos mais uma vez. Não colocaremos a rotina dos trabalhos, mas a continuação na nossa casa realmente nos enche de emoção e de felicidade. Diante de um tema muito convidativo da parte do Divino Mestre da Galileia, recordar São Mateus e Marcos na tarde de hoje, a grandiosa frase do Cristo, que mais uma vez nos faz relembrar este convite de irmos até Ele e ajudá-lo a pescar homens para o seu discipulado, é realmente uma felicidade. Mesmo porque é como se nós mesmos, primeiramente, recordássemos esse convite para nós mesmos, diante da necessidade espiritual de estar sempre atento ao Evangelho, na vigilância espiritual do dia a dia, para não deixarmos a tristeza ou desânimo invadir os nossos corações e aí nos afastarmos do Cristo nessa caminhada infinita e ao mesmo tempo se postar como um colaborador a ajudar a resgatar as almas mais necessitadas do que nós. Porque, em sumas palavras, é isso a proposta primeira do Cristo. Quando ele diz, vinde após mim, e eu vos ensinarei a serem pescadores de homens, ele já demonstra aí a segurança depositada em nossas mãos, a responsabilidade e a possibilidade de sermos esses trabalhadores que vão ajudar a resgatar essas criaturas. Mesmo porque, vez por outra, a insegurança tome conta dos nossos sentimentos, às vezes não sentimos capacitados a ser esses pescadores, quando na verdade não devemos alimentar esse pensamento e nem essa atitude, mesmo porque diante das nossas imperfeições já reina em nossos corações a alegria proporcionada pelo próprio Cristo, a alegria da boa nova, do Evangelho, que faz com que a gente se encoraje a ser colaborador de Deus na obra da implantação do reino do Cristo nesse planeta. Porque bem assevera Paulo, nós somos colaboradores de Deus, cooperadores de Deus, e isso nos traz realmente uma grande responsabilidade, lógico, mas uma felicidade também, que faz a gente recordar, segundo Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, passagens belíssimas do Cristo nas suas primeiras pregações para implantar o reino de Deus na face desse planeta. E nós somos gratos à doutrina espírita por essas etapas, evidentemente respeitando todas as religiões, porque ela aprofundou o assunto de uma forma que nós não tínhamos ideia de tantos detalhes que se passaram em Jerusalém nos anos 30, do qual a gente fez perceber mais ainda a grandeza do Cristo. E a organização da espiritualidade, assessorando o Divino Mestre da Galileia, nesse trabalho constante, porque saibamos nós, além da equipe que ele chamava para ser colaboradora física, do plano físico, com certeza a assistência dos colaboradores espirituais, que ali estavam com ele, já ia plantando naqueles corações primeiros que ouviam a Boa Nova, essa felicidade e essa esperança que tanto a região da Judéia esperava na vinda do Messias. Jesus é realmente o grande Messias, divisor de águas, que faz que se instale aqui no planeta uma fase luminosa de esclarecimentos espirituais. Embora de uma humildade suprema, sabemos ser tipo de espíritos superiores, Jesus está ali nos primeiros anos 30 em Jerusalém, pregando para o povo de uma maneira tão humilde que nem é notado.
a não ser pela figura, diz Humberto de Campos, de Hanan, fariseu sacerdote, que se impressiona com a figura grandiosa do Cristo que está ali. E Hanan, pela curiosidade, percebe a envergadura espiritual do Cristo. Eis a verdade. Tanto é que Hanan se aproxima, né, temendo que ali espera realmente um grande Messias, havia atrás os planos dos fariseus, eis a verdade também, e dos próprios sacerdotes. Hanan pergunta ao Galileu: que fazes por essas pragas? Ou seja, nessa cidade, em Jerusalém. Jesus diz: venho para implantar o reino de Deus. E Hanan, uma sintonia de ironia com o próprio Cristo, como se dissesse assim, dessa forma, né, humildemente trajado, implantar o reino, por acaso contas com a ajuda dos reis e dos exércitos? Jesus, não. Meus discípulos virão de todas as partes. É belíssima essa frase do Cristo. Virão de todos os lados. Mas, atento para impressionar mais ainda o Cristo, Hanan reitera, de forma também irônica: por acaso conheces Roma e Atenas? Como aquilo fosse intimidar Jesus. Duas cidades, duas influências fortes, de economia, de domínio, infelizmente também, sobre a unidade, né? A princípio, o próprio Império Romano poderia causar alguma, vamos dizer assim, intimidação pelo fato do Cristo. Era isso que esperava Hanan. E Jesus diz: conheço o amor e a verdade. Mais avante, ele, numa risada, diz Humberto de Campos, irônica, vai falando que aquele é um tolo e ironiza com o Cristo. Naturalmente, nós compreendemos a postura de Hanan, espírito ainda infantil, sem ter noção com quem ele estava conversando. Mas Jesus vai mais avante e Humberto de Campos narra no capítulo Os Primeiros Convidados a maravilha dele começar a encontrar esses primeiros discípulos. Conversando em Cafarnaum com Simão e com André, vindos, né, da humilde pescaria, Jesus lança ali o primeiro convite àquelas duas criaturas. Simão, André, Tiago, Levi, homens comuns do povo. Chama a atenção também essas passagens. Porque o Humberto de Campos coloca de uma maneira muito feliz também que o chamamento do Cristo aos apóstolos tem características impressionantes. Ou seja, primeiro, a aceitação irrestrita desses homens, em largar tudo e em segui-lo. E segundo, a própria transformação espiritual de cada discípulo ao longo dessa caminhada. E aí, queridos irmãos, façamos uma comparação até conosco mesmo e com a própria idade. Porque quando Jesus convida homens simples, humildes, vamos dizer assim, mais ignorantes, são as nossas situações semelhantes. Com aquelas preocupações primeiras, principalmente Simão, que depois veio se chamar Pedro, e era uma criatura muito cética, muito duvidosa, e não acreditava mais na vinda do próprio Messias. Por sinal, diz as Escrituras que Pedro era um homem muito rude, né, muito grosso, muito ignorante, no sentido, vamos dizer assim, da falta de sensibilidade e de intelectualidade também. Não demorava a responder que não acreditava mais em Messias algum. Porém, o olhar do Cristo, a invasão íntima nesses dois espíritos primeiros, Simão e Tiago, é realmente de causar espanto. Pedro, narra Humberto, diz que parece já ter ouvido aquela voz em algum momento. Embora não lembrasse nessa existência, mas não foi estranho aos ouvidos de Pedro a voz de Jesus. E Jesus coloca numa grandeza, né? Eu conheço todas as minhas ovelhas. A quem ele convidava primeiramente, com certeza, sabemos disso, né? Graças à doutrina espírita, não foi um encontro por acaso, né? Não foi algo realmente de improviso.
Jesus sabia quem ele convidaria e quem aceitaria essa posição. Por isso, André, Levi, que antes era pescador de impostos, Levi é aquele que nós conhecemos como Mateus, mas na frente Levi vai se chamar Mateus, vamos dizer assim, uma vez convertido à mensagem do Cristo. Não dizemos convertido ao cristianismo, porque esse termo não se usa em década de 30. É depois criado pela própria igreja, a ponto, de esclarecer essa fase chamada era cristã. Mas os primeiros discípulos do Cristo eram conhecidos como os homens do caminho. É bonita essa passagem. Chamamos os primeiros cristãos porque realmente seguiam a Jesus, o Cristo. Por sinal, o nome dele é Jesus. Maria e José batizaram o mestre de Jesus. O Cristo, que quer dizer o escolhido, o ungido, é o complemento hoje que a doutrina nos explica. Mas o nome dele, vamos dizer assim, de registro, é Jesus, mais conhecido como Jesus de Nazaré. E aí, detalhes nos chamam a atenção, narra Humberto de Campos. Além da grandeza desses primeiros nomes que nós estamos citando, para ser bem fiel, nós sabemos que as mulheres também aparecem como voluntárias a serem também pescadoras de homens. E foi nisso que nós paramos o pensamento para trazer para vocês algumas passagens de mulheres corajosas. Obviamente que até então, depois desses primeiros 12, vieram 70, do qual Jesus mandou que fossem dupla pregar a boa nova. Lembram aquela frase? Ide e pregai, recitada no Evangelho? Está já nesse trabalho desses 70 que vieram depois dos 12 iniciantes. Mas, pasmem, queridos, depois de 70 tem os Quirentos da Galileia. Observe como os primeiros convidados estão sendo multiplicados. Hoje são milhões. Por quê? Porque se impressionaram só com as palavras do Cristo? Não, porque realmente, tocado pelo sentimento da caridade, que é o que pede Jesus, se postam como voluntários trabalhadores do bem. Que é o que narra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Trabalhadores da Última Hora. Chamando para nós a responsabilidade de continuarmos sendo esses primeiros convidados. Observamos a figura de Paulo, depois que passa todos esses primeiros convites. Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fiz de tudo para com todos, a fim de que, de um modo ou de outro, eu possa salvar alguns, como sendo um voluntário pescador de almas, vamos dizer assim. Fiz de tudo para com todos, a fim de que, de um modo ou de outro, achei interessante essa parte, eu possa salvar alguns. Mas não é assim que também nós nos apresentamos, como trabalhadores do bem? Quais são as nossas intenções primeiras, dentro até da nossa religião que abraçamos nessa existência, a doutrina espírita? A maior felicidade nossa é ajudar alguém, como nos é ajudado sempre pela espiritualidade, com esse amor imenso. Nós não estamos preocupados na projeção social, não no reconhecimento da sociedade, e nem tampouco no encargo que possa acender em nós a vaidade, como bem dizia Chico Xavier. Nós estamos com a intenção de servir. E quando Jesus diz assim, eu vim para servir e não para ser servido, vai abrir em nossos horizontes como nos devemos comportar como pescadores também de almas. Porque nós não somos superiores, lógico, nem comportamos assim ao Cristo. Temos que fazer exatamente do jeito que ele vem pedir. Mesmo porque Paulo, a gente sabe, atravessa na sua peregrinação momentos dificílimos, a ponto de nunca realmente desanimar. Mas nós temos que falar das mulheres, não é verdade? Nós não esquecemos, né, Maria? Nós não esquecemos. Por sinal, a primeira figura que nós recordamos é a própria Maria de Nazaré, a mãe do Cristo.
pescadora de homens. Se não na evidência da missão maior do seu filho, que nós sabemos disso, mas o próprio Humberto de Campos diz que o Espírito de Maria, pela missão que abraça em ajudar Jesus nessa etapa, já apresenta-se como uma serva do Senhor. Lembro da passagem daquele fenômeno espiritual, que foi dito a ela que ela guardava o Salvador, e ela dizia ser serva e que fosse feita à vontade. Belíssima passagem. Pescadora, ali estava. E quando nós dissemos que Lucas, capítulo 1, versículo 38, ela afirmando isso, é porque nós sabemos que estão falando à luz da doutrina espírita. Ela diz assim: eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim o que se cumpra em mim segundo a tua palavra, né? A tua vontade. Chama-nos a atenção. E quando dissemos também que a doutrina espírita aprofunda no começo os assuntos, nós ficamos maravilhados em saber que Maria de Nazaré não parou de resgatar criaturas para o Cristo. E aí nós vamos ao livro qual? Memórias de um Suicida. Belíssimo trabalho de Maria, coordenando do lado espiritual a instituição Hospital Maria de Nazaré, que socorre suicida. Está lá, na mediunidade de Ivone Pereira, a grandiosa Maria de Nazaré, nesse momento, no plano espiritual, ajudando a resgatar os suicídios. Por sinal, aquela grande equipe, né, chamada Servos de Maria, como narra o livro, deve ser algo muito emocionante, muito bonito, do lado espiritual. Nós relembramos, quando lemos esse livro, fugindo aqui do roteiro, que realmente não é a situação fácil atravessar regiões espirituais onde se encontram esses irmãos, devido ao grau de sofrimento acentuado também, mas devido principalmente, queridos, das vibrações difíceis de se ultrapassar aquelas barreiras ali, ainda de sofrimento, de algum medo, podemos dizer, da própria energia negativa que reina no ambiente, infelizmente, nessa região também conhecida por nós por umbral, por regiões de sofrimento. Lembro que, indo à frente, a própria Maria, que assistencia a equipe, por sinal, Ismália ia na frente também coordenando esse trabalho, se não me falha a memória, faz perceber essa região tão delicada. E ela diz que procurasse não se impressionar diante do sofrimento, mas deixasse que o sentimento de amor invadisse aquelas cavernas. Esse é o termo que é utilizado. Infelizmente, alguns irmãos ainda numa situação muito debilitada. Mas aí, eis Maria, a primeira mulher, pescadora de homens. Quando dizemos homens, normalmente vem à primeira vista quem está do lado físico, né? Homens que estão caminhando a humanidade. Mas podemos ampliar e dizer também pescadora de espíritos necessitados. Porque o homem é um espírito, sabemos isso, encarnado, mas, enfim, criaturas como nós, necessitadas de ajuda. Outra figura importantíssima é Joana de Cus. Não é fácil para as mulheres daquela época se apresentarem como voluntárias pescadoras de homens, né? E Joana é aquela figura que, ao perceber nas primeiras pregações do Cristo a grandeza do Evangelho, né, da felicidade que é, tenta auxiliar o seu esposo. No lar, a lhe mostrar a importância que é as palavras do Cristo. Mas ele não tem tempo para ela, narra aqui as passagens. E Joana se decepciona, obviamente. Jesus pede a ela paciência, calma, naquela pergunta clássica, né? Joana, quem sabe mais? Como se fosse assim, você ou o esposo? Aí caiu a ficha em Joana, né? Era ela, porque ela sabia do significado do Evangelho, primeiramente, queridos, chamou a atenção, no convívio familiar. Quando nós colocamos essa frase, eu coloquei aqui como subtítulo, Joana, pescadora
de almas, mas também pescadora do lar, da família. Mas não é assim que nós nos comportamos, devemos nos comportar, como pescadores do Cristo, dentro dos nossos lares, né, ajudando nossos parentes. Até recordo, né, Paulo de novo dizendo para a gente ter piedade, né, como narrou o programa de rádio hoje na abertura, a Epístola de Paulo, dizendo que a gente tivesse piedade para com os familiares, porque isso é bom e agradável a Deus. Está lá Paulo realertando isso. E Joana é essa figura que não desiste do marido. De Cusa, porque ele era desta cidade. Cusa não é sobrenome dele. Cusa é o nome do lugar. Né? E a gente sabe, né, que esse detalhe importante faz com que ela não perca essa esperança. Por sinal, narra Lucas, no capítulo 2 e 8, que Joana também fora vista caminhando com os 12 discípulos, entre algumas mulheres, a auxiliar aquele trabalho do bem. Não só ela, como outra mulher muito conhecida no Evangelho, que é Maria de Madalena, que é a terceira figura feminina que a gente fecha essa primeira parte da nossa exposição. Observem bem: Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Maria de Magdala. Por sinal, Magdala é o nome do lugar, né? Nós sabemos disso. O nome dela é Maria de Madalena, porque ela era da cidade de Magdala. Mas o nome dela é Maria. E a gente sabe, para fechar ainda sobre Joana de Cusa, as dificuldades que foram passadas por ela para testemunhar essa fé junto a Jesus. Para aqueles que não sabem, Joana morre queimada a mandado de Nero, imperador romano, porque não gostava dos cristãos, numa situação muito difícil. Lembrando, né, daquela ironia, né, do próprio soldado romano, quando ela se encontrava prestes a morrer. Eu acredito que os irmãos lembram. Joana, né, como se fosse assim: o mestre, cadê o teu mestre? Não te ensina, né, a se salvar? O filho de Joana, em desespero, sabendo que a mãe ia ser queimada, pedia para ela negar Jesus, e ela ali tranquila, e diz ao soldado, né, Jesus ensinava a ela não só a reclamar, mas também a perdoar, né, o próprio soldado e os próprios romanos que estavam queimando os cristãos. Dando ali um exemplo grandioso. Acredito que aquele coração desse soldado tenha sido tocado, e ali Joana também tenha pescado mais um, né, para o lado do Cristo. E ela morre desse jeito, como sendo as primeiras mulheres, né, voluntárias e também fiéis a Jesus de Nazaré. Mas recordemos Madalena. E Madalena, para nós, um exemplo muito forte. Narra o momento espírita, naquela mensagem que a gente escuta, né, no programa de rádio, muito interessante, da Federação Espírita do Paraná, né, uma mensagem intitulada, até imprimimos aqui para ser fiel a vocês, de chamamento, em que o momento espírita começa dizendo assim: o povo dizia que Madalena estava louca, porque vendera móveis o que tinha para doar para os pobres. Que tamanha loucura, né, tomou conta dessa mulher, se antes nós havíamos enxergado, se não na prostituição, mas nos momentos, né, de amor, vamos dizer assim, de maneira infeliz, agora se volta louca, vendendo o que tem para doar para os pobres. E por que isso acontecer? Porque a gente volta à página da história e vai ver por que essa sensibilidade de agora querer ser ajudante do Cristo. Na verdade, Madalena procura Jesus no silêncio da noite fria, como narra o momento espírita, a ponto de querer conversar com ele. Embora ela não soubesse, mas Jesus já sabia que ela veio ao encontro dela, a chama de Maria. E ela pergunta a ela mesma, né, como ele sabe, né, o meu nome. Porque ela chegava envergonhada na casa de um pescador, que não diz o nome, mas sabia que Jesus estava lá conversando. Ela ia em busca de socorro espiritual. Eis a verdade. Aquele espírito já estava cansado de não ter encontrado felicidade em campo algum.
E ela ia buscar Jesus como tantos buscaram e como nós buscamos, no sentido de curar sua alma, né, daquele vício infeliz. Em choro, mas ao mesmo tempo com medo e com vergonha, ela não queria conversar. E o momento espírita diz o seguinte: Maria, de Jesus, eu sou o bom pastor e reconheço todas as minhas ovelhas. Onde ela se encontrava com Cristo, realmente não era o local para desabafo, porque ela tinha timidez. Mas Jesus depois vai conversar com ela em particular e pede a ela que ela busque amar as criaturas. Para aqueles, encurtando a história, que não conhecem, após a conversão de Maria de Magdala, ela vai se predispor a cuidar de leprosos, num vale dificílimo, onde a discriminação naquela época era muito grande. Então, antes, Maria iludida com as ilusões, agora, Maria renovada em Cristo, porque fora pescada pelo próprio Mestre, tiveram esse privilégio, vamos dizer assim, de conversar diretamente com o nosso Senhor. E o momento espírita diz no finalzinho: Maria de Madalena é aquela criatura que depois de desencarnar é recebida pelo próprio Jesus. E Jesus diz assim: Maria, amaste muito, vem que eu te espero aqui. Com certeza já também ulcerada, com muitas feridas da própria lepra que ela adquirira, né, em companhia aos leprosos, cuidando deles. E isso realmente é muito emocionante. Então, queridos irmãos, percebemos aqui nessa sequência que há um processo natural de comparação àquela época à de hoje. Obviamente não é igual, mas o que nós dissemos em comparação é o seguinte: hoje o convite se derrama pelo Cristo para nós nos voltarmos para trabalhar com Ele. Mas nós somos as criaturas ainda semelhantes aos apóstolos. Se Pedro e Tiago tinham preocupação só em pescar peixe para matar a fome física, não tinham preocupações espirituais. Se Levi, na sua, vamos dizer assim, inocência, eram homens só voltados para colher impostos, é porque era devido a Herodes, e ele tinha que trabalhar para sobreviver. Mesmo porque, como publicano, ele era muito odiado. Naquela época, publicanos eram os homens que cobravam as taxas públicas, por isso o nome publicano. E quem gostava, né, de cobradores nas suas portas? Ninguém. Mas o próprio Levi diz na sua honestidade: se ele tiver provocado prejuízo a alguém, ele iria recompensar em dobro. E Jesus sabia da verdadeira intenção de Levi, e Levi não passa mais a ser cobrador de impostos, e com Jesus: vem, eu vou te ensinar a colher os tesouros do céu. Passa a ser aquela criatura que trabalha pelo bem. Obviamente, se fizermos uma comparação com os dias de hoje, nós vamos buscar as referências grandiosas de Allan Kardec, de Chico Xavier, de Irmão Dulce, como sendo também grandes pescadores de homens. Esses missionários, dando continuidade à ideia do Cristo, também nos ajudam muito. No nosso município temos exemplos grandiosos de trabalhadores do bem nesse campo. A própria Madre Iva e os trabalhadores também espíritas, iniciantes, né, sem querer envaidecer ninguém, que implantaram a doutrina espírita nesse município, a ajudar a abrir as casas espíritas para realizar esse trabalho, são voluntários do Cristo, pescadores de homens. E aí a pergunta que colocou no roteiro, né? Como o centro espírita faz na atualidade para continuar esse trabalho convidado pelo Cristo em Mateus e em Lucas lá atrás. Ou seja, como a doutrina espírita se implanta na face do planeta para ajudar a coletar essas criaturas. E nós sabemos como. Pelo lado dos trabalhos voltados para a unidade física, que é o que nós estamos realizando agora, e por esse intercâmbio espiritual que socorre as criaturas também do lado de lá, fazendo com que a caridade permanente se estabeleça. Obviamente que Jesus, quando diz vinde após mim, não nos promete dizer todas as facilidades sabendo o que está colocando.
Porque nós, às vezes, na empolgação das primeiras horas, quando conhecemos a doutrina espírita, né, que é muito natural, achamos que tudo vai ser fácil, tudo vai ser belo. E quase que nenhum problema pode atravessar, porque a empolgação é tamanha. Se nós nos recordarmos, né, 40 anos atrás, nós sabemos, né, dessas realidades. Obviamente que não é para nos intimidar, sabendo que Jesus constantemente precisa dos nossos braços. E Emmanuel diz isso numa sabedoria impressionante, caminhando para as nossas conclusões, a realidade que é contar com os braços dos encarnados. Na lição Cristo e Nós, do livro Fonte Viva, Emmanuel faz essa referência. Ele diz: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. O Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Eu estou lendo a íntegra do livro Fonte Viva. A frase não é nossa. Observem essa frase. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Obviamente, né, braços abertos, vinde todos vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. É um convite permanente, porque as palavras do Cristo são eternas. É verdade, caminho e vida. Então não temos como duvidar mais. Aquela dúvida que Pedro tivera como pescador desapareceu, quando paulatinamente foi caindo em seu espírito as gotas do Evangelho renovador. Não recordamos, nem gostamos de citar Pedro só como um homem que negou 3 vezes. Mas Pedro, a pedra que Jesus pediu que ele fosse na implantação dos trabalhos, principalmente em Jerusalém. Jerusalém que era forte, né, na perseguição contra o Cristo. Pedro, que depois, mesmo sendo intimidado por tanta perseguição, é a figura que vai sustentar a casa do caminho com muita força, para aqueles que não conhecem a história. João, discípulo amado, que tem Maria na hora da crucificação, essa serenidade também de uma grande colaboração. Mas muitos discípulos ficavam com medo da perseguição. E se não é Pedro, na sua rudeza, na sua ignorância, poderia descambar. E, obviamente, que ele acrescentou depois, chegando a figura do grande do Damasco, Paulo de Tarso. E até então, ao saber que ia visitar Jerusalém e queria conhecer a casa do caminho, trouxera medo e inquietação para os próprios discípulos. Os discípulos não, em sua parte, gostavam de Paulo, porque Paulo não era o perseguidor, mas ali era Saulo de Tarso, ali não era Paulo. Paulo é outra criatura. Convertido agora como pescador auxiliar de Cristo, é a segunda figura mais importante na divulgação da Boa Nova. Paulo é a segunda figura mais importante na divulgação da Boa Nova. Porque a primeira é o próprio Cristo, não é verdade? E Paulo é aquela criatura que trabalha sempre constante no bem. Mas nós recordamos a força de Pedro, a jovialidade de João, a maturidade de Ananias, um ancião, mostrando para a gente, queridos irmãos, que o jovem, o idoso, o trabalho do cristianismo, o trabalho do espiritismo são importantes. Todos nós aqui somos pescadores de homens, no lar, na instituição, na rua, no sentido de mostrar para eles a grandeza do Evangelho em nossas vidas. Tanto é que Jesus não discriminou ninguém, nem aqueles que tinham deficiência física. Vale salientar na lição que ficou também para Levi, e acharam que os aleijados não tinham condição de ajudar Jesus. Jesus repreendeu Levi, principalmente na passagem do Sermão da Montanha, onde estavam lá aqueles 3 deficientes físicos, mas de coração, pescadores de homens também para Jesus. Mas concluímos com Ananias. Ananias é aquela figura anciã que estava numa situação difícil. Ananias foram chamadas pelo Cristo para tirar a cegueira de Paulo, que vinha de Damasco e se
sem a visão física, precisava ser assistido. Jesus precisa dos homens para auxiliar os homens, está vendo a verdade? E Ananias é aquela figura, como diz o próprio Emmanuel, no livro Fonte Viva, em Atos, capítulo 9, versículo 10, que atende o chamado do Cristo. Porque o Senhor diz assim, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E dá aquela missão que nós conhecemos. Socorre Paulo, tira a cegueira. E Ananias se encheu de felicidade. Eis-me aqui, Senhor. Essa frase de Ananias ficou impregnada em nossos sentimentos. É como nós dissemos agora. Eis-me aqui, Jesus. Como espíritas, pescadores de homens, embora pequenos que nós somos, mas felizes em ajudar na implantação do teu reino que pregara em ano 30 em Jerusalém lá atrás. Se não somos os primeiros a ter visto ele com os olhos da carne, recordando o momento espírita do programa de rádio hoje, somos as criaturas que já o enxergamos do ponto de vista espiritual. Ou seja, se nós não estávamos lá em Jerusalém, nas primeiras pregações, agora estamos aqui em espírito, dando continuidade a essa ideia da implantação do reino de Deus na face de um planeta de provas e de expiações tão necessitado de amor. Então não nos limitemos, vigiemos e oremos sempre, para que nem a idade física seja um desânimo, nem o problema do corpo seja um desestimulante, porque Chico Xavier tem inúmeras doenças no corpo físico, foi até o fim. Raul Teixeira atravessa uma prova difícil, da mudez de um AVC, mas é um pregador, semeador de almas também, e de estrelas, como o próprio Divaldo Franco. Divaldo já atravessa mais de 90 anos, se não nos falha a memória, e está ali ainda pescando almas para Jesus, não é, Paulo? Nos dando esse exemplo grandioso, e é essa alegria, como a recordar o próprio Cristo em Sermão do Monte, que ele conta com todos nós, porque ele veio para nós e para nós ajudarmos também os nossos semelhantes. Não vim para os sadios, colocou o Divino Mestre, vim para os doentes e deserdados do caminho, que somos nós, todos nós, sem exceção. Então, não duvidemos, não cabendo a nós não o mérito, mas ao próprio Cristo e a espiritualidade, e nós somos pescadores auxiliados por grandes criaturas mais maduras do que nós, sejam eles primeiros iniciantes, 12, ou aos próprios mentores espirituais da nossa instituição. Devemos orar e agradecer por isso. Se o momento foi difícil, nesses 2 últimos anos de pandemia, temos a paciência e, graças a Deus, atravessamos ela. Se houver a necessidade de termos desencarnado, paciência, é da própria evolução. Mas, com certeza, em nenhuma situação reinou em nós a dúvida da assistência, da providência divina. O processo de continuar ajudando o nosso planeta a sair desse estágio de provas e de expiações. E não sai de um estágio desse se não for pelo próprio trabalho. E o Cristo assevera bem. Meu pai trabalha incessantemente e eu trabalho até hoje. Então nós trabalhamos pelo Cristo, por essa felicidade. Não é por um medo, não. Não por uma obrigação, não. É por felicidade espiritual. Porque assevera Paulo novamente, Deus ama quem serve com alegria. Obviamente, queridos, ora estamos desanimados ainda pelos nossos próprios estágios espirituais, que é natural. Ora a fé fica cambaleante, mas logo, graças a Deus, nos reerguemos e reanimamos, conversamos com o irmão encaminhado e vamos avante. Mas não temos dúvida. Observemos nesses exemplos que citamos agora, dos 12 heróicos iniciantes, apóstolo Cristo, em Jerusalém, das mulheres corajosas, e olha que eu só citei 3, tem mais, a testemunhar esse trabalho do bem, para que a gente dê continuidade, porque o Cristo sempre espera por nós. Recordando o livro Fonte Viva novamente. O trabalho iniciado por Allan Kardec em 1857 tem que ser continuado. E lógico que vai ser. A espiritualidade não estruturou a doutrina espírita para ajudar o Cristo
na coleta dessas almas, em vão. Lógico que não foi. Mas para que os trabalhadores da última hora, que diz o Evangelho também seus espíritos, se apresentem corajosamente para o voluntariado. Então, voluntariado é uma palavra muito forte, colaborador muito forte. Né? Sejamos soldados incansáveis do bem, né? Porque Paulo diz que o bem é incansável. Pão nosso. E Emmanuel acrescenta, né? O bem é incansável, uma frase de Paulo que diz: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não esquecemos dessa frase. Então, queridos, fica essa mensagem da qual a tarde de hoje nos fez recordar o convite do Cristo há mais de 2000 anos. Colaborar para coletar almas. Colaborar para ajudar as criaturas. Não nos esqueçamos. Tudo deve iniciar em nossos lares. Não nos esqueçamos. Trabalho do auxílio às almas começa dentro das nossas famílias primeiro. É a base célula da sociedade, diz o Espiritismo. Colaborando, cooperando com os nossos irmãos, saímos para a sociedade. Vamos ajudar os nossos vizinhos. Aí abraçamos uma instituição física, uma religião da qual a maturidade perceba. E aí vamos ajudar a sociedade do município. E aí, na oração, vamos ajudar toda a humanidade. Mas a sequência tem que ser essa, porque não haverá lógica. Ajudar fora e esquecer os dentro. Não é verdade? Então temos essa paciência, esse amor, esse carinho dentro do lar, para ele cumprir essa missão espiritual. E aí, sermos criaturas como Joana de Cusa. E recordando, Jesus entende por que é que nós temos que realmente ter essa piedade, essa colaboração, esse trabalho do bem. As horas podem ser difíceis, sim, mas a dificuldade não é eterna. Ela passa, como diz o próprio Chico Xavier. E quando tudo se restabelece na paz do Senhor, como de Jesus em casa de Zaqueu, porque aqui entrou a salvação, belíssima passagem do Cristo, a gente percebe como é importante, como é alegre, como é revigorante para os nossos espíritos deixar que Jesus entre em nossas casas. Recordando o nosso irmão Alexandre Mendonça, que recentemente fizeram comentário dessa passagem. Jesus em casa de Zaqueu. Não que Jesus entre, né, diz o irmão, fisicamente, lógico, mas que ele penetre em nossos espíritos, transformando as nossas atitudes, que foi o que o Humberto de Campos disse, voltando ao início da nossa exposição, lá no começo. O chamamento de Jesus a esses apóstolos apresentaram características impressionantes. Primeiro, a aceitação irrestrita. Depois, a transformação operada nos próprios espíritos. Belíssima frase. Irrestrita. O que quer dizer isso? Não podemos deixar que alguma coisa influencie e nos desanime. Traga restrição, não. Só sigo o Cristo se isso acontecer. Só abro o meu coração se aquilo acolá se proceder. Então, não é um voluntariado. Se estabelece aí o que a espiritualidade chama de um comércio criminoso. E isso é perigoso. Porque as coisas santas, santamente, devem ser tratadas, diz a própria, né, literatura espírita. Então, esqueçamos de nós e sirvamos ao Senhor, porque Deus, que é bom e tudo vê, sabe de nossas necessidades, sabe de nossas carências, sabe até de nossas fraquezas. Jesus sabe aonde podemos tropeçar e quando menos esperamos, Ele já está nos reerguendo de novo, como diz Emmanuel, mas sabe que dentro de nós, uma vez conhecendo o valor do Evangelho, a alegria se faz constante. Queridos irmãos, que a paz do Cristo, que nos ampara sempre, nos dê essa felicidade de sermos pescadores de homens. Muita paz para todos.